Olá, boa noite a todos. Eu sou a Cristiane Muniz, venho da Casa René Peça, estou vendo uns companheiros meus ali. Venho da Casa René Peça e nosso estudo de hoje vai trazer uma reflexão, né, sobre como é que anda a nossa jornada evolutiva. Que Deus possa abençoar o nosso propósito de nós estarmos aqui hoje, né, de deixarmos os nossos lares, nessa noitezinha fria de domingo, para buscar um pouquinho do esclarecimento e do consolo que a doutrina espírita traz para nós. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu aprendi aqui que Valde me ensinou. Isso. Como anda a nossa jornada evolutiva? Vocês conhecem aquele local ali, né? É a nossa Praia do Forte. Isso é para mostrar para a gente que a nossa jornada evolutiva está no paraíso. Porque a gente ainda tem uma qualidade de vida muito boa, né, na nossa cidade. E a nossa jornada evolutiva não é nada fácil. Então, sendo num lugar bonito, fica mais bacana para a gente, não é? E esse estudo de hoje é para cada um de nós. A gente tem uma mania de dizer assim, fulano tinha que estar aqui hoje para assistir essa palestra, isso aí era para ele. Não era para ele, é para a gente. É como anda minha jornada evolutiva, né? Então, como é assim? De que modo que ela está? Anda é a ação, né? Como é que ela está indo? Como é que está acontecendo? E a jornada evolutiva é a nossa trajetória aqui na Terra, nesse momento, né? Porque nós estamos encarnados agora. Então, vamos ver. Nosso estudo saiu do Livro dos Espíritos, capítulo 8. Passando aqui. Estou passando não, hein, Valde? Estou passando nada. Lá. Primeiro diz ali que nós progredimos incessantemente. Olha que interessante. Isso já é um grande consolo para nós, né? Saber que nós nunca vamos regredir. Então, assim como na escola, nós podemos estar no primeiro ano, no segundo ano, às vezes a gente pode ficar na recuperação, repetir um ano ou outro, mas estamos sempre progredindo. E é muito bom saber disso, por quê? Porque às vezes a gente pensa assim, poxa, parece que eu faço tanta coisa e não consigo me melhorar, não é? Parece que eu tento tanto, mas as coisas continuam sempre tudo igual. Em todos os sentidos, né? Em todos os campos, porque nós evoluímos em várias áreas das nossas vidas, né? Nós evoluímos psicologicamente, emocionalmente, mentalmente, fisicamente, materialmente, economicamente, politicamente e espiritualmente também. Então, tudo isso é um processo que nós estamos passando neste momento aqui na Terra. Sabendo, então, que isso nunca vai regredir. Tudo aquilo que a gente está plantando hoje, né, nós vamos colher mais tarde e nós nunca vamos para trás, nunca vamos regredir. Certo? Continuando, diz para nós que nem todos progridem ao mesmo tempo. Aqui a gente já começa a fazer uma reflexão bacana. Porque, geralmente, nós vivemos numa família, né, com uns e outros que não são muito fáceis de lidar. Lembrando que, às vezes, essa pessoa que não é fácil de lidar, somos nós, né? Então, o que acontece numa família? Todo mundo progride igual? Todo mundo vive igual? Aprende igual? Não é. Tanto que, às vezes, a gente até fala, fulano é a ovelha negra da família, porque ele está indo mais devagar, ou porque ele está dando mais trabalho, ou porque ele é uma pessoa mais difícil. Então, nessa nossa jornada evolutiva, nós convivemos, sim, com pessoas que não vão no mesmo ritmo que a gente. E, às vezes, o ritmo da gente é que é o mais devagar. E, às vezes, a gente fica sentadinho ali na escada, teimando e não ir adiante. Nós não vamos para trás, mas também não vamos para frente. Às vezes, a gente não tem essa sensação? Pois é. E essas pessoas que convivem conosco, nós sabemos que não por acaso, né? Nós encarnamos numa família onde nós sabemos que precisamos estar ali, convivendo com aquelas situações, naquele ambiente, daquele jeito, certo? Porque antes da nossa encarnação, antes da gente vir aqui para a Terra,
Todo um planejamento encarnatório é feito para que a gente venha para o exato local que a gente precisa estar. Ainda que não seja com a mãe biológica, ainda que não seja com os pais, a gente precisa estar naquele local onde a gente vai desempenhar a nossa jornada, né? Então, as pessoas que estão ao nosso lado, precisamos fazer o melhor possível. E nós vamos hoje aprender aqui o que a gente vai fazer, hein? Olha que bacana. Pulei? Não. Bom, quando nós compreendemos o que é o bem e o mal, nós começamos a perceber que nós temos as leis de Deus gravadas no nosso consciente, nosso inconsciente, né? Estão gravadas na nossa mente as leis de Deus. Então, a gente começa a tomar conhecimento, tomar consciência do que é certo, do que é errado, do que eu devo fazer, do que eu não devo fazer. E, a partir daí, eu começo a fazer escolhas. Essas escolhas são o quê? Fruto do meu livre-arbítrio. E a gente escolhe tudo, já repararam? Quando a gente acorda, a gente escolhe a roupa que vai botar, a pasta de dente que vai escovar os dentes, não é? A maquiagem, o cabelo, a roupa, tudo isso a gente escolhe. O que vai comer no café da manhã, se não vai tomar café da manhã, tudo isso é escolha. E, ao longo da nossa jornada, nós vamos fazendo escolhas, muitas vezes equivocadas. E muitas vezes nós nos arrependemos. Ah, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo, ou se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, os caminhos seriam diferentes. Mas a doutrina ensina para nós que não, que a gente está no lugar certo, na hora certa, no lugar certo, fazendo o que a gente precisava fazer, junto com as pessoas que nós precisávamos estar. E, assim, o nosso livre-arbítrio funciona, lógico, a gente não é marionete, né? Mas o livre-arbítrio da gente, ele é limitado. As grandes situações que vão acontecer na vida da gente, que já aconteceram, vieram com o intuito de nos ensinar. Aquela doença, aquele revés na vida, aquela perda do ente querido, tudo isso aconteceu com a gente como processo evolutivo, né? Como motivo para nos burilar, para nos melhorar. E só assim que a gente se melhora, já repararam? Se a gente ficasse ali na Praia do Forte, tomando água de coco, a gente ia se melhorar? A gente ia evoluir? Não ia. Ia ficar só na sombra e água fresca. Então, nós precisamos. Por isso, a gente vem aqui na Terra. Aqui é um planeta de provas e de expiações. E a gente vem aqui como quem vai para a escola para poder aprender determinadas coisas que só com a matéria a gente vai aprender. Só com esse corpo que a gente recebe que a gente vai aprender. Então, utilizando esse nosso livre-arbítrio da melhor maneira possível, é que vamos conseguir fazer melhores escolhas entre o que é o bem e o que é o mal. Mas a gente sabe direitinho o que é. Se a gente se perguntar, né, se a gente se indagar, a gente vai ter a resposta que a gente precisa, porque a gente sabe. Às vezes é que a gente é teimoso. Valde. Estou eu perdida aqui com esse negócio. Acho que é essa agora. A evolução se dá de forma gradativa. Sim, na natureza nada dá saltos, né? Nós sabemos que se a gente for querer colher uma laranja, a gente vai ter que plantar o pezinho de laranja, esperar crescer, esperar passar várias estações, até chegar o momento em que vai ter o fruto para a gente aproveitar. Da mesma maneira, é a nossa evolução. A gente, quando era pequeno, a gente não saiu fazendo a letra A, depois a letra E, né? A gente começou fazendo o quê? Brincando com massinha, depois a gente foi fazendo ondinha, né? Até chegar na letra A. Quando a gente aprendeu a andar, também a gente não saiu andando. A gente engatinhava, tinha uns que não engatinhavam, que se arrastavam, né? E a gente ia se segurando assim, caía, levantava, até a gente aprender a andar. E assim também é na nossa jornada evolutiva. A gente não consegue dar um salto. Por exemplo, eu quero cultivar a virtude da paciência. Então, a partir de agora, eu vou ser paciente? Não necessariamente. Bom se fosse, né? Mas, assim, quando a gente deseja cultivar uma virtude, o que Deus põe na frente da gente? O teste, a prova.
Aí, quando a gente pensa que já está muito paciente, vem aquela pessoa, aquela, vocês sabem quem, né? Vem aquela, para testar a paciência da gente. E muitas das vezes, a maioria das vezes, a gente falha. A gente ainda falha. Porque ainda estamos no caminho. Ainda estamos nessa jornada evolutiva. E está tudo bem. Está tudo bem. Nós não temos pressas. A alma é imortal. Nós vamos encarnar quantas vezes nós precisarmos estar por aqui. Sem pressa. Diz lá para nós quais são os obstáculos para o nosso progresso, para a nossa evolução. Orgulho e egoísmo. Olha só. A doutrina espírita fala muito de orgulho e egoísmo, porque são as chagas da humanidade. É o que a gente precisa combater em nós. E não é fácil combater orgulho nem egoísmo. É algo muito difícil. E eu vou contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo. Eu saí de casa e fui num lar de idosos para visitar uma amiga que está morando lá nesse lar de idosos. Cheguei lá no lar de idosos, tem gente que já conhece essa história por aí. Cheguei lá no lar de idosos, estou eu lá conversando com a minha amiga, né? Oh, como é que você está e tal, não sei o quê. Me aparece uma senhora que morava lá, vira para mim e fala assim: oi, você é nova aqui, chegou hoje? Imagina. Aí eu olhei assim para a cara da minha amiga, né? Falei, meu Deus do céu. Aí a minha amiga vira para mim e fala assim: ué, Cristiane, mas podia ser mesmo, você já tem mais de 60, você podia morar aqui. Eu fui para casa indignada com aquilo. Eu falei, meu Deus do céu. Eu já estou na terceira idade, eu já posso morar num lar de idosos. Olha, aquilo mexeu comigo, sabe? A coisa do orgulho, né? Eu achando que eu era bam, porque eu fui lá visitar a minha amiga, né? Olha como eu sou boazinha, fui lá fazer uma visita. E a moça fala isso para mim. Então, vejam como a gente se dá mal nas mínimas coisas. Eu não estava preparada para aquilo. Eu não estava preparada para aquilo. E essas coisas acontecem com a gente, não é? Às vezes a gente acha que já é a bam da bondade, e aí vai lá, faz uma caridade, aí fala assim: ai, estou cansada, fiz tanta caridade hoje, perdeu tudo, né? Porque a mão direita não tem que saber o que a esquerda fez. E assim somos nós. Nós somos assim, somos falíveis, todos nós somos falíveis. Não existe ninguém que esteja aqui nesse barco, né, que seja diferente, porque senão não estaria aqui. Nós estamos aqui encarnados nessa mesma terra de provas e expiações, nesse momento de transição planetária, onde a Terra se sacode de diversas maneiras, juntos, não por acaso. Porque aqui precisamos estar para que a nossa jornada evolutiva aconteça da melhor maneira, combatendo o tal do orgulho e o tal do egoísmo. É tarefa fácil? Não é. Não é uma tarefa fácil. Geralmente, a gente pensa na gente primeiro, né? Geralmente, a gente quer um tratamento diferente para a gente. Mas não é assim que funciona. Como diz as crianças, a vida não é morango ao leite, né? A vida é muito mais difícil do que a gente pensa que ela vai ser. Essa jornada, ela é muito difícil. É uma jornada... não vou falar agora, né? Mas o nosso Mestre Jesus aqui é o nosso modelo. E o que ele sofreu aqui? Né? O que ele passou aqui sem ter feito nada de errado, sem merecer. E a gente, que já fez e aconteceu lá, ó, nas vidas passadas, e nessa vida aqui também, né? Porque a gente não é santo, não. E aí, a gente às vezes pergunta, né? Ai, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Examina a consciência, né? Examina. Seguindo aqui. Progresso moral e o progresso intelectual. Aqui é bastante interessante. Nós vivemos numa era onde o progresso intelectual arrasa, né? A gente vê assim coisa acontecer. Esses dias eu vi um celular que é um acrílico.
a uma plaquinha de acrílico. Não sei se vocês já viram isso, fiquei chocada com aquilo. Bom, o progresso intelectual, por exemplo, né, nos anos 90, quando chegou o tal celular. Hoje nós temos dentro do celular uma rádio vitrola, tem gente que conhece o que é uma rádio vitrola. Dentro do celular nós temos uma televisão. Lembra aquelas televisões que tinha não sei quantas válvulas, lembra? Está ali dentro do celular. Máquinas fotográficas estão dentro do celular. Gravadores, lembra das fitas? Dentro do celular. Máquina de filmar, lembra? Dentro do celular. E muitas outras coisas, né? Agenda, um monte de outra coisa. Telefone, lembra aquele telefone que discava assim? Está ali dentro do celular. Isso é um progresso, assim, não é? Arrasador. A gente não dá conta da quantidade de progresso material que a gente tem. Isso dos anos 90 para cá. Aí vamos pensar na gente, dos anos 90 para cá, que a maioria de nós já estava aqui nos anos 90, né? Dos anos 90 para cá, a gente tem que uns 30 e poucos anos, né? O que a gente evoluiu? Qual foi o progresso que a gente conseguiu? Conseguimos progresso material? Conseguimos nos sobrepor, né? Conseguimos ter uma vida digna, conseguimos criar nossos filhos com dignidade, conseguimos uma casa, conseguimos um automóvel, conseguimos isso, conseguimos aquilo. Mas e aqui dentro da gente? Né? O que nós conseguimos? Já conseguimos dominar nossas más tendências, nossas más inclinações? Já conseguimos corrigir algum defeito que a gente tinha? Conseguimos progredir moralmente? Será que nos últimos 30 anos temos conseguido fazer isso? Vícios, né? Quantas coisas que nós temos para melhorar. E diz lá para nós que o progresso intelectual, ele recebe muitos estímulos. Olha que interessante. Porque a gente estuda, a gente faz curso de inteligência artificial, faz curso de computador, faz curso disso, curso daquilo. Isso é estimulado. E por isso é mais fácil progredir. Agora, aonde que tem um curso de caridade? Curso de amor? Curso de solidariedade? Né? Curso de ajudar o próximo, de amar o próximo. Tem isso? Não tem. Pois é. Isso a gente vai aprendendo ao longo da vida. E feliz daquele que tem quem ensine, né? A gente tem a casa espírita, não é? A casa espírita traz para a gente a teoria. A gente vem para cá, a gente estuda, no primeiro momento, né? Vem para cá, faz o curso, e aí a casa convida a gente para trabalhar, que é para praticar a caridade, para praticar o amor ao próximo. Muitos vão? Vão? Pois é. Então, a teoria é muito fácil. Tem gente que diz que já leu mais de 1000 livros espíritas. Nossa, eu tenho mais de 1000 livros na minha biblioteca espírita. E daí? Se não colocar em prática, não adianta nada, né? A gente precisa praticar. Não é? Então, já que a gente não tem curso de caridade, curso de amor ao próximo, curso de tolerância, de solidariedade, de paciência, de tantas virtudes que a gente precisa cultivar, a gente precisa buscar isso. Buscar na doutrina, buscar no dia a dia, buscar isso também nas nossas famílias, né? Lá a gente aprende muitos valores morais, ou não. Existem pessoas, né, que vivem em famílias onde os valores são invertidos. Mas, normalmente, a gente vive num ambiente onde as coisas são assim. Também vou contar outra coisa que aconteceu comigo. Tudo acontece comigo. Tinha um amigo do meu filho que o menino estudava com ele. Aí o menino ia lá para casa, ficava lá em casa. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eu lavava o uniforme do menino, o menino fazia o dever de casa lá em casa, se tivesse trabalho, se tivesse prova, beleza. Sexta-feira, o menino falava para mim, tia, hoje é dia do meu pai me buscar, e eu passo o final de semana na casa do meu pai. E aí, segunda-feira, ele vai me levar de volta para a escola e eu venho para cá. Bem, né? Até então, e eu não conhecia nem o pai nem a mãe, nunca vi mais gordo. Um belo dia, um dia de semana,
o menino com uma febre. Eu desesperada, porque eu não sabia qual remédio que eu ia dar, o que eu ia fazer com o menino, não sabia nem se tinha plano de saúde, onde é que eu ia levar, o que eu ia fazer. Aí eu fui pedir a ele o número da mãe, né? Mandei uma mensagem para a mãe e botei, olha, o fulaninho está com febre, o que é que eu faço? A mãe botou uma mãozinha assim para mim. Falei, legal, né? Aí eu mandei a mensaginha para o pai. Aí o pai foi e falou, eu estou indo aí agora buscar o menino. Tá bom. Chegou lá em casa para buscar o menino, eu expliquei a situação, né? Aí ele virou para mim e falou assim, olha, quando for dia de semana, a senhora não me procura, não, a senhora procura a mãe dele, porque nós temos a guarda compartilhada e durante a semana a mãe dele é que tem a guarda. Eu falei, não, quem tem a guarda dele durante a semana sou eu. E rasguei o verbo, né? Porque estava ali na minha responsabilidade. Ele está ficando aqui a semana toda e tá. Aí o pai ficou arrasado com aquilo e tal, não sei o que, levou embora. A mãe linda mandou uma mensagem para mim que eu estava prejudicando ela. Olha, gente, é cada situação que a gente vive, né? E aí eu pensei assim, ó Senhor, me ilumina, né? E aí eu chamei o menino e expliquei para ele. Eu falei, olha, meu amor, a tia te ama, mas eu não posso ficar com você mais aqui em casa, né? Porque assim, você vive numa outra realidade, a sua situação é uma outra situação, né? Eu não vou me interferir nisso e sei lá, se acontece alguma coisa, do jeito que a mulher falou, né? Que eu estava prejudicando ela, fiquei até com medo, né? Tadinho. Aí ele, não, tia, então eu venho só quando tiver prova. Eu falei, tá bom, quando tiver prova. E assim foi. Então, vejam, gente, que tipos de famílias nós temos hoje em dia, né? Nós temos famílias que não sabem onde é que os filhos estão. Filhos, crianças. Nessa época, o menino tinha 14 anos. Aí, depois que deu azar, né? Porque quem vai abraçar esse menino nem sempre sou eu, né? Pode ser um traficante, pode ser um pedófilo, pode ser uma série de coisas que a gente tem aí na rua, né? E aí, depois que deu azar, ai, meu Deus, não sei o que aconteceu, porque meu filho, né? Filho foi feito para ser cuidado. Filho foi feito para ser amado. E qual a sensação desse menino, sabendo que a mãe não está nem aí, ele está de segunda a sexta na casa dos outros, né? Tudo bem que era numa casa mais ou menos, que era minha, né? Mas podia ser em outra, né? Podia ser numa casa onde os valores fossem outros, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado com as pessoas que estão ao redor da gente. Não só os filhos, mas os pais, os irmãos, os avós, os vizinhos. Todo mundo. Nós estamos todo mundo no mesmo barco. Não é? Cada coisa de ruim que acontece com alguém, acontece com a gente. Porque podia ter sido com a gente, não podia? Então, precisamos ter esse cuidado, esse olhar para as pessoas que estão perto de nós, para que a gente perceba que todo mundo merece e precisa de cuidado, né? Precisa de amor. Seguindo aqui. Como é que eu posso, então, combater esse egoísmo e esse orgulho em mim? E como que eu posso exercitar a caridade e a humildade? Bom, para a gente combater uma coisa ruim, a gente tem que usar uma coisa boa, não é? Então, como combatemos o orgulho e o egoísmo? Exercitando a humildade e a caridade, que é justamente o contrário do que seria o orgulho e o egoísmo. E aí, a gente tem oportunidades todos os dias das nossas vidas. Não temos? Temos. Muitas das vezes fazemos questão de não fazer, de não ajudar, de fingir que não estamos vendo. Naquele dia da chuva, passou uma moça por mim correndo. Falei, meu Deus, por que essa moça está correndo? E a chuva... Eu falei, será que ela está correndo da chuva? Será que ela está correndo de alguém? Aí eu olhei assim, ela estava sozinha, abri a porta do carro, entra. E a moça, tadinha, disse que estava correndo para ir buscar uma chave da casa dela, que ela esqueceu no trabalho, e o trabalho dela ia fechar. Olha só. Aí, tá, fui lá, ajudei. Mas a gente, às vezes, não sabe, né? A gente vê uma pessoa caída ali na rua, a gente tem medo de ajudar, né? Porque a gente não sabe a situação. Mas a gente não pode ajudar de uma outra forma? Ligando para o bombeiro, ligando para qualquer lugar, pedindo alguém para ajudar? A qualquer momento a gente pode ajudar. O Cristo deixou mensagens para nós de amor ao próximo. Ele estava presente em todos os momentos para todas as pessoas.
A mulher adúltera que o povo queria lá apedrejar, ele estava lá. E o que ele fez? Ajudou a apedrejar? Não, não fez julgamento. Acolheu, abraçou, amou e orientou para que ela fosse e não errasse mais. Né? A parábola do samaritano, do bom samaritano, o que aconteceu? Passou um monte de gente lá perto do moço que estava caído lá, que havia sido assaltado, e todo mundo parou? Não, só um parou. Não é? E ele parou e socorreu e levou. Mas hoje em dia a gente sabe que não é mais muito bom fazer isso, mas a gente pode socorrer de uma outra forma. E quanta gente precisa do nosso socorro, do nosso auxílio. E às vezes não é nada material. Às vezes a pessoa precisa de alguém que as ouça. Quantos de nós gostaríamos de ter um ombro amigo, não é? Para a gente se debruçar ali e lembrar de coisas boas e conversar coisas saudáveis. E às vezes a gente não tem. Às vezes a gente não tem. Não é? E quantas das vezes nós também não queremos o convívio. Nós não queremos estar junto de ninguém, porque dá trabalho. Conviver dá trabalho. As pessoas não são iguais. Nós precisamos aprender a lidar com as diferenças, com os diferentes, com as diversas situações que vêm pela frente. E nem sempre nós estamos preparados. Mas só assim que a gente evolui. Só assim que a gente progride. Nós precisamos do outro para que isso aconteça com a gente, não é? Quem que não lembra daquela pessoa que fez uma coisa ruim com a gente, fez uma maldade, puxou um tapete? A gente não esquece. Mas quem também não lembra daquela professora, daquele professor que incentivou, que elogiou, que fez uma palavra, né, de gratidão pelo seu trabalho, por alguma coisa. Então, ao longo das nossas vidas, nós passamos por N situações. Isso tudo mostra para a gente que a gente pode, sim, combater esse egoísmo, combater esse orgulho e praticar a caridade, a verdadeira caridade, que não é doar o sapatinho velho lá, não. Né? A verdadeira caridade é muito maior do que isso. É muito mais do que isso. E muito mais difícil do que isso. Seguindo. Fala para nós que a humildade é uma virtude muito esquecida por nós. Vocês acham que é esquecida? Porque as pessoas confundem humildade com humilhação. Né? A pessoa humilde, é aquela pessoa que não tem nada. É uma pessoa tão humilde. É uma pessoa pobre. Né? Não é isso. Não é isso. Jesus era humilde. Né? Aqui nós temos inúmeras pessoas humildes. O que é humilde? É quando a gente não quer dizer. Você sabe com quem você está falando? Né? Isso aí, é ser igual. Humildade é mostrar para o outro que você tem empatia pela dor dele, pelo sentimento dele, que você está ali para acolhê-lo, está ali para abraçá-lo, para ouvi-lo, para estar do lado dele. Quantas vezes nós passamos batido nisso? Às vezes até dentro de casa, dentro dos nossos lares. Às vezes a gente dá um bom dia, o marido não responde, o filho não responde, e a gente fala o quê? Dane-se, né? Não quer dar bom dia, não? Problema seu. Às vezes não é isso, né? Às vezes não é isso. Às vezes está chateado, às vezes não quer falar com você. Pode ser tanta coisa, não é? E como é que a gente pode, nesse momento, praticar a humildade? Dando o braço a torcer, né? Que a gente fala. Vamos lá. Por que você não quer me dar um bom dia, né? O que está acontecendo? Deixa eu te dar um abraço. Vamos tomar um café junto, vamos conversar, vamos ouvir uma música, vamos orar, vamos fazer qualquer coisa, para poder sobrepor aquela situação ali. E quantas vezes acontece isso? Tem uma história também que eu conto de uma amiga minha, ela morava num prédio, mora ainda num prédio aqui, e ela entrava no elevador todo dia, no mesmo horário, ela no quarto andar, essa moça no terceiro. E ela descia o elevador, a mulher entrava no terceiro andar, ela dava bom dia, e a mulher nunca respondia. E todo dia, né? Ela descia, bom dia. A mulher entrava no elevador e não falava nada. Ela continuou dando bom dia, né? Até porque não é o outro que vai dizer como é que você vai se comportar.
Um belo dia, quando o elevador parou no terceiro andar, que ela ia dar bom dia, a mulher entrou chorando, pulou no pescoço dela, abraçou e ficaram amigas, porque ela estava com um problema. E foi ali, naquele momento, né? Ela deu de cara com ela e, poxa vida, né? Uma pessoa que me dá bom dia há meses e eu não respondo. O mínimo que ela pode fazer é me acolher. E ali ficaram amigas. Então, quantas situações que nós temos, né, onde nós podemos acolher, nós podemos abraçar, sem julgamento. Sem julgamento. Foi isso que Jesus ensinou para a gente. Diz ainda ali para a gente que poucos seguem, né, esses exemplos da humildade. E sem a humildade, como é que nós vamos ser caridosos com o nosso próximo? Não é? Como é que a gente vai ser caridoso se a gente não for humilde? Isso não sou eu que estou falando, é o Evangelho. Olha que reflexão bacana para a gente levar para casa. Seguindo ali, diz para nós que fora da caridade não há salvação. Vejam que não é dito para nós que é fora do espiritismo, né? É fora da caridade. Então, qualquer pessoa de qualquer religião, ateu, qualquer um, pode praticar a caridade, a verdadeira caridade. Porque é ela que vai fazer a nossa jornada evolutiva acontecer. Porque aquela salvação ali, ela não vem de fora, não. Ela vem daqui, ó. É a gente mesmo que se salva, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos. Na nossa próxima encarnação, nós vamos colher tudo aquilo que a gente está fazendo aqui hoje. É igual a saúde, né? Se a gente quiser ter saúde com 60, com 70, com 80, o que a gente tem que fazer? Ter uma boa alimentação, né? Fazer atividade física, ir ao médico, essas coisas. Então, se a gente quiser ter uma encarnação melhor do que essa, o que a gente tem que fazer? Cuidar, né, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, do nosso orgulho, para que a gente possa ter uma encarnação melhor. Certo? Indo adiante. De que maneira o Espiritismo contribui para o progresso? Destruindo o materialismo. Porque a doutrina espírita ensina para a gente que existe outras vidas, né? Existe uma pluralidade de existências. E mais do que isso, existe uma pluralidade de mundos habitados. E mais do que isso, fala um monte de coisa, ensina um monte de coisa para a gente sobre alma, sobre perispírito. Quanta coisa bacana a gente aprende na doutrina espírita. E como é bacana aprender que a gente é mais do que isso aqui, não é? Porque Deus não seria justo. Já imaginaram? Uma pessoa, assim, longe de mim fazer julgamento, só vou fazer aqui um parâmetro para a gente poder falar, né? Uma pessoa está aqui, faz um monte de coisa ruim, né? E a outra pessoa está aqui, faz um monte de coisa boa. Aí morreu. Acabou? 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 Eu fui no velório de uma amiga, há pouco tempo agora, uma amiga do trabalho. Eu não sei se ela tinha religião. Eu sei que eu fui com uma outra amiga minha, espírita, e lá no meio do velório, uma pessoa falou assim, alguém podia fazer uma oração, né? A minha amiga espírita foi fazer oração. Ainda olhei assim para ela e falei, cuidado que você vai falar, né? Porque... Olha, e ela foi ótima, porque a gente é intuída, né, nessas horas. Ela começou a falar, e que a alma era imortal, e que ela estava ali só de passagem, que ela estava indo para a verdadeira casa dela. E conforme a minha amiga ia fazendo a prece, o pessoal começou a regalar o olho assim. E eu olhava para ela e falava assim, para ver se ela parava, e ela, aí mesmo que ela falava, né? Pois é. E que nós vamos vir em outras vidas, e que aquela amiga certamente vai estar num lugar bom, vai encontrar com seus familiares, lá no mundo espiritual, porque ela era uma pessoa boa, e que não sei... Olha, viajou na oração, né? Amém. Quando ela acabou a oração, que ela veio e sentou do meu lado, veio um monte de gente falar com ela. Falei, legal, como divulgar a doutrina espírita no velório. Olha só que interessante, né? E assim foi. As pessoas começaram a perguntar. Eu falei, vai lá na Casa René Peça, gente. Lá tem um curso de iniciante. Fizemos a propaganda, né? Porque não dá para explicar tudo ali também naquele momento, né? Mas veja o que a doutrina é capaz de fazer com a gente. Dá um salto quântico na nossa vida. Porque quando a gente entende certas coisas, né? Quando a gente entende que a alma é imortal, quando a gente entende que vai morrer e não vai acabar,
que nem o depoimento da Célia Diniz, do filho dela, a gente morre e não acaba, gente. O que acaba é o corpo, né? A gente muda de roupa. Como é interessante saber disso. Como é maravilhoso. Cadê, Valde? Ó, eu pulando. As diferenças corpóreas do espírito são sempre progressivas. Falamos. Emmanuel, nunca te esqueça de aproveitar o tempo na aquisição de luz enquanto é dia. Então, olha só, nós estamos numa jornada, nós estamos na nossa melhor encarnação agora, né? Nós estamos numa jornada que pode transformar as nossas vidas. Né? Ainda que eu nunca tenha ido numa casa espírita, estou vindo hoje aqui pela primeira vez. Ainda que eu nem seja espírita, só seja simpatizante. Ainda que eu não saiba nada de doutrina espírita, eu não posso mudar minha vida? Posso, claro que eu posso, a qualquer momento. Basta que eu deixe de fazer determinadas coisas. A doutrina fala para nós que se conhece o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para se melhorar. A gente não é perfeito, não, mas a gente se esforça todo dia. Todo dia a gente acorda dizendo, hoje eu vou ter paciência, hoje eu vou ser melhor, hoje eu vou conseguir, hoje vou isso, hoje vou aquilo. Eu não posso fazer isso, independente de religião, independente de qualquer outra coisa? Posso, né? Então, isso é com a gente, é uma questão de escolha. Esses dias li uma página de Joana de Ângeles, no livro Jesus e Atualidade. Não vou me lembrar o capítulo, mas era lá para os últimos lá, 19, 18. E ela falava que o querer, gente, querer, é uma virtude a ser cultivada. Querer não é só querer é uma virtude. Por quê? Porque quando a gente quer, a gente vai lá e faz. Né? Quando a gente quer, a gente muda tudo. Tudo muda na nossa volta. É aquela história da ponte, né? Eu sei fazer uma ponte, eu tenho um curso de especialização para fazer ponte, eu tenho o material para fazer a ponte, eu tenho o local para fazer a ponte, mas eu não estou com vontade. A ponte vai sair? Não vai, né? Então, antes de qualquer coisa, eu preciso querer. Então, se eu conseguir cultivar essa virtude de querer, eu já estou me sobrepondo a mim mesmo. Eu já estou tentando me melhorar, né? E isso é uma coisa para fazer todo dia. É uma coisinha de 1 minutinho todo dia. Hoje eu quero isso, isso, isso. Amanhã quero isso, isso, isso. Depois da manhã eu quero isso. E todo dia eu preciso querer alguma coisa. Porque se eu não tiver uma causa, para que eu estou aqui? Estou aqui fazendo o quê? Deixa a vida me levar? Não é assim não, né? Nós precisamos ter uma causa. E ela não pode ser o outro, para não decepcionar a gente, né? Ah, minha causa é o meu filho. Aí o meu filho conhece a Paraguaia, vai para o Paraguai e nunca mais eu vejo. E aí, minha causa foi para onde? Né? Então, a minha causa não pode ser o outro. A minha causa tem que ser alguma coisa no caminho do bem. Para que eu possa me dedicar àquilo ali, querer aquilo ali e seguir adiante. Eu tenho um paizinho de 91 anos. Meu pai mora sozinho, lá no Espírito Santo. E todo dia, sabe o que ele faz? Ele vai na padaria. Ah, perto da casa dele tem um lugar de praia, né? Então tem um monte de lanchonete, barzinho, essas coisas. Aí dá catador, aquele pessoal que vai catar latinha. E perto da rua dele tem um local onde as pessoas vão vender essas latinhas. E ele começou a observar que ficava uma fila. E os caras lá, dormiam lá, né? Porque vinha dos barzinhos lá catando latinha e ficava lá de manhã lá. Meu pai passou a ir comprar pão na padaria, comprou um monte de garrafa térmica, faz café, pega o pão, passa manteiga, não é margarina, e vai lá na fila levar para os caras, para as pessoas que estão lá. Aí, quando ele vem aqui na minha casa, ele fica assim, eu preciso ir embora, porque eu tenho que ir lá levar o café do pessoal lá do reciclado, lá do pessoal que está lá na fila, tadinho, todo mundo sem café. Olha a causa do meu pai. Ele está vivo hoje, eu tenho certeza que é por causa disso. Tenho certeza que é por causa disso. Porque é a grande causa dele, sabe? É uma coisa que ele conta para todo mundo, que ele gosta de fazer. E a nossa causa é qual? Cadê? Nós temos uma causa? Uma só, gente. Não precisa ser um monte, não. Uma. Não precisa ser uma ONG, né? Vou transformar o mundo. Não é isso, não. É uma coisinha qualquer, né?
Eu hoje vou falar com aquela pessoa que eu não vou muito com a cara dela. Isso é uma causa, né? Amanhã eu vou tentar conversar com essa pessoa que eu não vou com a cara dela. Isso é uma causa. E das nobres. Porque Jesus diz para a gente se reconciliar enquanto a gente está a caminho, né? Porque senão depois fica pior. Então, uma coisinha só, né? Vamos tentar isso? Sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo. Já falamos sobre isso. Recorda que a humildade é o perfume eterno da vida. Olha que lindo, não é? É o perfume da vida. O perfume faz toda a diferença. Se a gente não tiver um perfume na vida, uma coisa que nos dê esse alento, né? Esse ânimo, como é que vai ser a vida da gente? Vai ser pior, vai ser mais difícil. E Jesus como um exemplo de humildade e caridade. Também falamos alguma coisa sobre isso, né? Que ele fala que aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Nós somos mansos? Tem alguém manso aqui? Somos manso? Humilde também. Não, tem gente que fala assim, não, eu sou manso se não pisar no meu calo. Deu no mesmo, né? E humilde a gente já é também não, né? Está faltando ainda um pouquinho, né? Então, gente, ele é o nosso modelo, ele é o nosso exemplo. O que a gente precisa aprender é isso. É mansidão, é mansuetude, dê o nome que quiser. É isso que a gente precisa aprender. Ser manso e ser humilde de coração. Sabe por quê? Porque na ponta da faca a gente não vai conseguir nada, né? Se a gente observar isso com o filho, com o marido, com todo mundo, é assim que funciona, né? Não, eu quero que seja assim. Aí mesmo que não vai ser. Né? Mas se a gente for com jeitinho, né? A gente não consegue? Então, assim é tudo na vida. Né? Assim é tudo na vida. Nada aos extremos. E, por fim, a gente faz a pergunta, como é que anda a minha jornada evolutiva? Né? Esse é o dever de casa, para a gente pensar o que eu ando fazendo, o que eu ando querendo, como eu ando praticando, como eu ando tirando da minha vida as ervas daninhas, né, do orgulho, dessas coisas todas, né? E ficamos com a imagem do nosso Mestre Jesus, desejando muita paz a todos neste domingo. Bom, Cristiane, alô? Oi. Obrigado, Cristiane, pelos esclarecimentos, pelas informações. A gente tem que refletir realmente, né, pelo nosso processo, o que a gente está passando, né, o que a gente precisa fazer para se melhorar.